E aí, pessoal, tudo bom? Então, a gente vai dar início ao estudo de algumas funções inorgânicas, certo? E a química para o vestibular, principalmente, a gente dá atenção para quatro funções inorgânicas, né? Seria elas os ácidos, as bases, sais e os óxidos, ok? Então, como que a gente vai trabalhar esse conteúdo? Em primeiro lugar, eu vou apresentar uma teoria de ácido e base, a mais simples, são três teorias. Então, a mais simples eu vou apresentar aqui para vocês, para a gente ter o conceito do que é um ácido e do que é uma base. Tá? Vou falar vou dar exemplos de ácidos e bases e vou introduzir também o conceito de pH, certo? Um pH que mede se o meio está ácido, se o meio está básico, se o meio está neutro. A gente vai trabalhar um pouquinho dessas noções. Então, é uma introdução a alguns conceitos que vão ser importantes para o entendimento, né? Para o entendimento dessas funções inorgânicas, ok? Então, recapitulando, são quatro funções inorgânicas: ácidos, bases, sais e óxidos. Essas bases elas se relacionam entre elas, tanto na forma de nomenclatura, quando a gente for estudar os nomes dessas funções, né? Que a gente tem que dar nome para as substâncias, tem uma relação entre elas e também tem uma relação de natureza química entre elas, certo? A gente vai ver mais para frente. Então, em primeiro lugar, vamos treinar um pouquinho, né? Introduzir o conceito de ácido e base para vocês. Bora lá? Teoria mais simples, né? Que define o que é ácido e base é aqui a teoria de Arrhenius, né? O que Arrhenius fala? Arrhenius fala que um ácido é toda substância que em água vai liberar íons H+, né? Cátions, né? Também chamado de prótons. Toda vez que a gente ouvir o termo próton em química, a gente já pode associar que está se tratando de um H+, né? Lembra lá que o hidrogênio ele tem um elétron e um próton. Se ele perde um elétron, ele fica só com um próton, né? Então, por isso que dá-se o nome de próton, né? Para essa espécie química. E uma base é uma substância, né? Toda substância que em água vai liberar íons OH-, certo? E com isso a gente vai ter um equilíbrio ali na água e isso vai nos dizer se a água se o pH da água, né, o meio está mais básico ou mais ácido, ok? Bom, sabendo que um ácido é tudo aquela substância que libera H+ em água e base, toda substância que libera OH- em água, vamos ver alguns exemplos, né? Não sei se vocês já ouviram falar sobre esse ácido aqui, né? Que é o HCl. É um ácido lá do nosso estômago, né? Nosso estômago tem pH ácido, né? pH próximo de 2, que ajuda a gente a digerir, né? Os alimentos. E ele pode ser um reagente químico, pode ser encontrado em outras instâncias da vida, né? E como que a gente vai ver aqui, ó? Lembra que um ácido, segundo Arrhenius, é toda substância que em água vai liberar H+? Então, olha lá, quando o HCl, né, esse composto molecular, né, o HCl está fazendo uma ligação covalente, né? Então, compartilhando elétron. Então, toda vez que esse HCl for colocado em água, ele vai liberar um H+ e um cloreto, né, um ânion. Mas a gente tem que ter a nossa atenção no quê? Nisso aqui, ó, que é isso o que define esse ácido, capaz de liberar H+ em água, certo? Beleza, gente? Outro exemplo, então. Olha lá, ácido sulfúrico. Nossa, sulfúrico, né? H2SO4. Esse ácido, ele consegue liberar cada molécula de H2SO4, ele consegue liberar em água, olha lá, 2 íons H+, e um ânion sulfato. Olha lá, SO4, 2-. Beleza? Gente, a questão desses ânions, desses íons e os nomes deles, a gente também vai estudar os nomes deles lá quando a gente for falar de sais. Beleza? Na hora da nomenclatura a gente vai precisar aprender esses nomes. Então não se assustem, ok? Então voltando. Então, ó, ácido sulfúrico também é considerado um ácido de Arrhenius, porque em água vai liberar H+. Entenderam a brincadeira? Certo? O que eu fiz aqui? Aqui tem um exemplo de como pode ser reescrita essa
ionização, né? Os ácidos, eles sofrem ionização. O que acontece? O HCl, a gente pode entender que ele libera um H+ em água, ou a gente pode escrever a reação química dele mesmo, dessa forma. HCl reagindo com água. Aí o que vai acontecer? Ele vai doar esse próton aqui, a água vai pegar esse próton e vai ficar na forma do íon hidrônio, certo? Essa forma de representar a gente vai entender um pouco melhor quando a gente for falar das outras teorias de ácido-base, tá? Mas quero que vocês não se assustem, porque isso aqui quer dizer que a água ela pegou um próton, tá? É uma outra forma de representar só. Beleza, gente? Então, a gente acabou vendo alguns exemplos de ácidos, certo? Vamos ver então agora alguns exemplos de bases, não é mesmo? Então, base, então se o ácido é toda substância que em água libera H+, a base vai ser toda substância que em água libera OH-. Olha lá, OH-. É isso que caracteriza uma base para Arrhenius, ok? Então, o que acontece? Temos lá o hidróxido de sódio, né? O que a gente costuma, o que é usado para fazer sabão. Na verdade, para fazer sabão é hidróxido de potássio, KOH, né? Mas a gente pode considerar ele como uma substância muito básica, né? A gente vai ver depois as forças dos ácidos das bases, né? E é uma substância que tem um metal, certo? E uma hidroxila. Esse conjunto OH a gente chama de hidroxila, certo? Esse conjunto OH, né? A gente chama de hidroxila quando está assim. Assim, a gente não acende menos aqui. Beleza? E o que vai acontecer? Esse metal em água, né? essa substância em água vai sofrer dissociação, tá? Por quê? É uma ligação iônica, é um metal ligando com oxigênio aqui, um ametal. Então, se vocês forem revisar as teorias, metal com ametal dá ligação iônica. Então, os íons já estão formados. Então, em água, eles só vão se separar. Então, isso é dissociação, né? Em contrapartida, lá nos ácidos, como a gente tem ali hidrogênio e ametal, a gente tem o quê? Uma ligação covalente. E aí, quando formam-se íons a partir de ligações covalentes, a gente tem o processo de ionização, porque não tinham íons formados, já pré-formados, como uma ligação iônica, né? Beleza? A gente vai reforçar mais esse conceito ao longo do tempo. Não se preocupem. Ok, gente? Então, lá, a substância básica que em água vai liberar a hidroxila. Não precisa prestar muita atenção agora no cátion aqui, tá, gente? Que nem no ânion lá do ácido. Agora você não precisa prestar muita atenção. Mas, por quê? O que classifica a base é liberar isso em água. Beleza? Outro exemplo é o hidróxido de amônio. Hidróxido de amônio, que em água também libera esse cátion, certo? E aí libera lá o que caracteriza a base. O hidróxido, o íon hidróxido. Beleza, gente? São dois exemplos de cada aí, né, de ácidos, né? O HCl, ácido clorídrico e o ácido sulfúrico, né? Exemplos de ácidos. E aqui, hidróxido de sódio e hidróxido de amônio, exemplos de bases. E a gente vai aprender mais para frente como dar nome a essas espécies, ok? Agora é o momento da introdução aos ácidos e bases, que é um momento, às vezes, que falta, às vezes, para o aluno, dificulta o compreendimento da nomenclatura, né, de dar nome para as coisas, e complica também na hora de trabalhar com reações químicas, reações ácido e base, né, que complica também na hora de trabalhar com estequiometria envolvendo reações de ácido e base, certo? Que é o que? Esse conceito aí de pH, né? O que é ácido, o que é base, o que é neutro, certo? Então vamos preparar o terreno para a gente depois vir trabalhando de forma mais familiar com o conteúdo, não é mesmo? Então olha lá, pH é o potencial hidrogeniônico.
Vocês podem ouvir também falar de pOH, tá? É o inverso do pH. Eles vão trabalhar por enquanto só com pH, ok? pH então mede potencial hidrogênio iônico, certo? O que é o potencial hidrogênio iônico? Seria mais ou menos, ele mede quanto de H+ tem na água, né? Digamos assim. Aí que eu quero dizer para vocês. Os alunos, né, o pessoal aí confunde muito quando fala o pH está alto, né? Que é até uma forma errada de falar, porque o pH não é alto, né? Que, na verdade, o pH ele pode ser alto, mas as pessoas costumam confundir. Falar assim, o pH está básico, o pH está ácido, né? O pH nunca está básico, é o meio que está ácido, o meio que está básico, não é mesmo? O pH ele pode variar de 0 a 14, mas quem fica ácido é o meio, né? Essa é uma questão mais uma questão mais conceitual. Mas a gente acaba dizendo aí por força do hábito aí, né? Para explicar mais fácil, pH básico e pH ácido, né? Então vamos lá. pH alto parece que tá ácido pra caramba, porque o pH tá alto. Fala em pH, H lembra H+, H+ lembra acidez. Pô, se pH tá alto, então tá ácido, né? pH tá baixo, tá básico. Aí tá essa confusão. Então, o que acontece? A continha que a gente usa logaritmo para determinar ácido e base. Lá em fisicoquímica vocês vão ver, certo? E por causa dessa continha que a gente usa, acaba aqui invertendo as bolas, né? Que o pH alto, ele acaba sendo básico e o pH baixo acaba sendo ácido, tá? Esses aqui são os extremos, 0 e 14. Com isso, o que eu quero dizer? Lembra de pH? Falou em pH alto, o que vai vir na cabeça? Nossa, é muito ácido. Aí você para e fala, não. Tem uma pH tem uma pHdinha, né? Uma pegadinha. Que é o quê? É ao contrário. O que é alto está baixo. Vamos pensar assim? Talvez ajude vocês no vestibular, pensar de forma contrária. Quando a gente pensar em pH baixo, vai ser ácido. Quando a gente pensar em pH alto, vai ser básico, tá? E o que a gente quer dizer com básico, neutro e ácido? Quando o pH está lá alto, né, para cima de 7, entre 7 e 14, a gente considera que o meio está básico, né? Ou, de forma popular, que o pH está básico. Como, por exemplo, o sabão. O sabão é uma substância, né, um material, que ele tem natureza básica, certo? Se a gente fosse medir o pH de uma barra de sabão, a gente constataria que está acima de 7. Por quê? Lembra que a gente comentou? Que para fazer sabão a gente usa os hidróxidos, né? Na verdade, a gente usa KOH no processo chamado saponificação, que usa gordura e KOH. Vocês vão ver isso em orgânica, tá? Então, você vê, se para fazer sabão você usa uma base, provavelmente o sabão é uma substância básica, né? Então, e o que caracteriza ele ser básico? Ele tem pouco H+, e muito OH-, tá? Esse desequilíbrio, né, de ter muito OH-, faz com que o meio seja básico, certo? Ou vocês podem pensar, por ter pouco H+, o meio fica básico. Se ele tem pouco H+, ele tem muito OH-. Ou é um ou é outro, ok? O pH ácido. A gente pode pensar em várias substâncias, mas sempre vem o limão, né? Limão que é aquela coisa azeda, né? Azeda, dá a sensação de acidez, né? Nossa. O pH do limão, lógico que não é 2, não é 0, né? É um pouquinho maior, maior, não é tão ácido assim, senão também a gente teria nosso paladar todo destruído, né? Quando a gente experimentasse ele. Mas ele é considerado uma substância ácida, ok? E por que ácido? Porque o limão ele tem o quê? Muito H+, e pouco OH-. Logo, se ele tem muito H+, ele tem pouco OH-, né? Então, ele é considerado uma substância ácida por isso, certo? E a região do neutro? O neutro é lá na região de 7. 6,5, 7,5, essa região aí, 7. pH 7 é um pH neutro, por quê? Agora a gente não vai ter nem muito H+, nem muito OH-. Nós vamos ter no meio, né?
Quando eu falo meio, o que é? Imagina um copo, uma solução com água, tá? Ou um material líquido, até um material sólido mesmo. A gente pode imaginar. O meio é isso, né? O material. Que no estado neutro, né? No pH neutro, vão ter as mesmas quantidades de H+, e as mesmas quantidades de OH-, vão ter um equilíbrio. Nem mais de um, nem menos de outro. Nessa situação, a gente tem um pH próximo de 7. Que se a gente for pegar água pura, tá, gente? Não é água da torneira, não é água da chuva, que já é ácida, por causa das chuvas ácidas, que vocês também vão ver aí com a gente em química, beleza? Água pura, sem sais, sem nada, substância pura. Ela tem o pH 7, próximo de 7, tá? Porque ela tem esse equilíbrio de H+, mesma quantidade de H+, mesma quantidade de OH-, ok? Então, gente, com isso, só dando um resumo do que a gente viu aqui, a gente viu uma definição, a definição mais simples de ácido e base, para a gente introduzir o conteúdo dessas duas funções inorgânicas, né? Que todo ácido é a substância que em água libera H+, toda base em água libera OH-, ok? Isso vem de Arrhenius. Demos 2 exemplos aqui de ácidos, 2 exemplos de bases. Aí a gente veio para essa noção, né, do que é pH, por que o pH varia de 0 a 14, né? O que é um pH alto, o que é pH baixo, o que eles dizem, o que é o meio básico, o que é o meio ácido. A gente comentou sobre isso. Exemplos de substâncias que correspondem a esses pHs, que nem o sabão, corresponde de forma popular, né, um pH básico. A água pura corresponde a uma substância de pH neutro. O limão a uma substância de pH ácido, ok? Falamos o porquê são básicos, ácidos ou neutros. Isso tem relação à quantidade de equilíbrio entre H+, e OH-, né? Se tem um desequilíbrio, a gente vai ter um meio ácido ou um meio básico. Então, a gente fez todo esse balaio de gato de conhecimento, né? E agora, acredito que a gente já está pronto para iniciar, então, a nomenclatura dos ácidos e das bases. Ok? Bom, gente, essa foi a aula introdutória de ácidos e bases. Espero que vocês tenham gostado. Meu muito obrigado e bons estudos!